Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 5. Hoje é a penúltima mensagem da série Sabedoria de Deus. Sabedoria de hoje, sabedoria de Deus. Capítulo 5 de Tiago, verso de número 7 a seguir. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que as consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Tudo que nós vamos fazer na vida, se nós não perseverarmos, nós iremos fracassar. Por mais difícil que seja a luta ou a batalha em que nós possamos estar passando ou vivendo, a perseverança é a chave para que nós possamos chegar ao objetivo. É claro que em determinadas situações requer renúncia, requer voltar atrás um pouco, às vezes até mesmo desistir para recomeçar, mas sempre buscando o mesmo objetivo. Mas quando nós temos convicção do objetivo onde nós iremos, do propósito que nós iremos viver, desistir não é uma opção, mas a perseverança passa a ser a palavra que nós precisamos viver, que nós precisamos compreender. E é isso que Tiago quer nos ensinar. Tiago não olha as dificuldades que as pessoas estavam vivendo. Tiago não olha os problemas. Tiago não olha as circunstâncias. Mas Tiago olha simplesmente o objetivo que cada cristão deveria ter. O cristão, na sua vida, ele tem o principal objetivo, que é viver o propósito de Deus. Viver esse propósito de Deus significa caminhar em direção ao alvo que é Cristo e ter a sua vida totalmente voltada para o Senhor, totalmente voltada para o propósito de Deus. Viver uma vida com Cristo significa, muitas vezes, renunciar à nossa vontade para que a vontade de Cristo seja estabelecida. Viver esse propósito de Cristo também significa olhar para dentro de nós e sabermos que, independente da dificuldade que nós possamos estar vivendo, a perseverança é aquilo que irá culminar em nós estarmos totalmente voltados ao propósito que o Senhor nos deu. O Senhor não nos dá a possibilidade de nós desistirmos. Não é como uma empresa que muitas vezes você olha aquilo que ela está passando e às vezes vê que não tem mais condições e você passa a desistir e procurar outro caminho. Quando se trata da fé cristã, independente do problema, independente da adversidade, você precisa ter dentro do coração a certeza da perseverança. E é isso que Tiago nos traz de uma forma muito clara agora, porque ele já havia chamado aqueles irmãos a obterem sabedoria através do relacionamento de Deus, a saber que de fato é Deus quem traz ao conhecimento do ser humano aquilo que ele precisa para sobreviver. Tiago também mostra, já no capítulo anterior, aqui no capítulo 4, sobre a importância da dependência total em Deus, que o ser humano precisa tirar das rédeas de suas mãos e passar essas rédeas a Deus, para que o Senhor venha guiar a sua vida. Não importa o que nós achamos, não importa aquilo que queremos, o que importa é o que o Senhor tem a trazer por cada um de nós.
Jesus nos mostra esse propósito de perseverança, nos mostra esse propósito de dependência de Deus. Na sua caminhada, Ele não somente ensina, mas toda a sua vida é uma vida de dependência de Deus. O próprio Jesus dizia que Ele não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde passar uma noite, mas Ele sabia que o cuidado de Deus estava sobre Ele, sobre a vida dele. Ele mostra mais uma vez esse cuidado quando não tinha o que comer uma grande multidão. E por 2 vezes o Senhor, através da ação de graças, de ser grato a Deus por aquilo que ele tinha na mão, ele vê o Senhor multiplicando o pão de cada dia. E isso nos traz a ideia dessa dependência de Deus. E depois de exortar a esses homens e mulheres que tudo que eles tinham na vida seria passageiro, que eles precisavam entender que a segurança deles não estava nas suas mãos, não estava na sua quantidade financeira, não estava no seu patrimônio, na quantidade de bois ou ovelhas que eles tinham, mas estava em Deus. Tiago começa a despedir nessa carta. E aí ele começa a mostrar a esses irmãos a importância da perseverança. A perseverança é uma das palavras mais importantes do reino de Deus. Porque perseverar significa você não se importar com você mesmo, mas importar com a vontade de Deus. A perseverança é saber que um dia tudo vai passar. E que tudo passando, o Senhor trará para nós campos verdejantes. O Senhor trará para nós aquilo que nós precisamos, para que nós possamos estar no propósito dEle. Por isso ele começa dizendo: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago mostra que o coração dele estava naquilo que é algo eminente para o ser humano. De uma forma ou de outra, Jesus iria voltar para ele. Seja vindo sobre as nuvens, levando a igreja, ou seja, através da morte, o Senhor iria voltar para aquelas pessoas. E o que eles deveriam ter dentro do coração é que eles deveriam ter paciência diante da tribulação, que eles deveriam perseverar diante das adversidades, e através disso o coração de cada um deles estaria em Deus. Ele traz um exemplo do lavrador, algo que era cultural daquela época. Naquela época não tinha indústrias, naquela época não tinha nada disso. Então eles viviam ou do cuidado com o gado, ou do cuidado com a lavoura. E ele sabia que para que eles viessem a colher um bom fruto, eles precisavam de uma forma clara esperar tanto as primeiras como as últimas chuvas, ter perseverança para saber que Deus iria trazer o sustento para eles no tempo adequado. É o Senhor quem manda todas as coisas, é o Senhor quem cumpre o propósito. Esperar a vinda do Senhor significa que nós esperamos em primeiro lugar a chuva que nos conduziu ao arrependimento, que nós fomos conduzidos ao batismo, e essa espera da segunda chuva, que é a segunda volta de Jesus, é o que irá nos motivar a permanecer de forma perseverante. Nós não podemos desanimar em meio à caminhada. Nós não podemos esmorecer em meio à caminhada. Mas o nosso coração, mesmo quando está com medo, o nosso coração, mesmo quando está triste, abatido, derrotado, nós precisamos entender que o Senhor está conosco. E que, como o próprio Tiago nos diz, essa tribulação nos traz perseverança. Não existe outro caminho. O Senhor não vai olhar para cada um de nós como coitadinhos, mas o Senhor irá olhar para nós através daquilo que o Espírito dele nos convenceu a viver, através daquilo que o Espírito dele nos conduziu a perseverar.
Por isso nós precisamos perseverar, independente da circunstância. Quando nós casamos, nós fazemos um juramento. Falamos que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, em todas as situações, nós iremos perseverar. Se nós nos consideramos a noiva do Cordeiro, essa deve ser a palavra do nosso coração. Mas perseverar significa também olhar para nós e vigiarmos do que o nosso coração tem sentido. Porque perseverar não é só estar dentro da igreja. Perseverar é viver uma vida com o propósito de Deus. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É uma realidade. Você tem todo o direito de achar que a vinda do Senhor é daqui 200 anos, 500 anos. Mas se Tiago já dizia isso há cerca de 2000 anos, ela está mais breve do que nunca. O pastor William Pozo, quase todos os dias, posta em sua rede social uma foto de uma paisagem ou do céu e escreve: um dia mais próximo do céu. Isso significa que está próximo a volta do Senhor. De uma forma ou de outra, nós precisamos estar pacientes nisso. Esse verso de número 8 nos traz algo muito importante. Esse verso de número 8 nos traz algo que nos chama a atenção, sobre essa paciência de esperar essa volta. Ou seja, eles estavam tão ansiosos esperando essa volta do Senhor, que o coração deles estava ligados a isso. Será que nós temos vivido de forma onde, sem querer, nós despercebemos que nós não acreditamos mais que o Senhor irá voltar? Que nós só não temos coragem, muitas vezes, de dizer isso? Que Jesus, eu não acredito nisso mais não, acho que Jesus volta só através da morte. Será que muitas vezes nós não estamos dessa forma? O nosso coração passa a não estar ansioso, aquilo que é a redenção total do ser humano? Meus irmãos, o Senhor nos espera. Ô Tia Liz, me ajuda aqui. O Senhor nos espera para um ambiente maravilhoso. Perdão. O Senhor nos espera com que nós estejamos ansiosos pela sua volta. Nada que você receber no decorrer do dia, nada que você receber no decorrer da sua vida, será mais importante do que estar com Jesus no dia que Ele irá nos buscar, do que dizer de uma forma muito clara que não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que Ele está à porta e bate. O nosso coração está tão ligado a tudo aquilo que nós precisamos. O nosso coração está ligado à política. O nosso coração está ligado ao comércio, ao salário. O nosso coração está ligado a inúmeras coisas. Mas não está ligado mais que o Senhor está voltando. Nós não estamos ligados e por isso nós não estamos perseverando. Não está gerando mais santidade em nosso coração, porque nós estamos esquecendo que eu posso estar pregando aqui agora. E antes do final dessa mensagem, por um piscar de olhos, todos nós que sejamos com a nossa vida reta diante de Deus, possamos não estar mais aqui. Nós estamos perdendo essa esperança, nós estamos perdendo esse propósito. Ele nos diz que diante dessa perca que nós estamos tendo,
diante dessa ansiedade que eles estavam vivendo, eles acabavam muitas vezes descontando as suas frustrações, descontando os seus problemas diante daqueles que estavam mais próximos. Pense na situação que Tiago escreve. Há homens e mulheres que estavam sendo perseguidos, há homens que eram chamados homens da diáspora, ou seja, da dispersação, homens que estavam vivendo em Jerusalém, e por causa da perseguição, todos eles saem em direção ao mundo. Eles já não estavam mais na sua pátria, eles já não estavam mais na sua terra, eles já haviam fugido da perseguição, e onde eles encontram, onde eles estão, eles passam mais uma vez a sofrer dificuldades, mas isso traria para eles perseverança. Diante dessa perseverança, eles começavam, diante dessa luta que eles estavam passando, começavam a descontar os seus problemas, a sua ira uns nos outros, e principalmente naqueles que estavam perto. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Eu estava estudando sobre esse verso 9, querendo entender um pouco mais sobre ele, e o autor estava dizendo sobre o que o grego nos mostra, que eles estavam descontando todas as suas frustrações, principalmente nos de dentro de casa. Era eles que eram o bode expiatório para poder valer aquilo que eles estavam sofrendo. Eu sofro perseguição na rua, eu estou longe de casa, longe da minha pátria, estou passando por inúmeros problemas do lado de fora. Em vez de eu encontrar apoio dentro de casa, eu estou descontando a minha ira, a minha raiva, a minha chateação dentro dos de casa. Eu estou me lamentando contra eles. Em vez de eles buscarem em Deus a resposta, a solução da perseverança, de perseverar até o fim. E ele começa a trazer para nós alguns exemplos que são muito importantes. Exemplos de homens que a Bíblia nos diz lá em Hebreus que o mundo não foi digno deles. Homens que estavam dispostos a entregar a sua própria vida para o amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele diz assim no verso 10: irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Ele traz esse exemplo dos profetas por causa de duas situações. A primeira delas é que, na maioria esmagadora das vezes, o profeta era levantado no Antigo Testamento com uma missão. Não era simplesmente para orar pelo povo, não era simplesmente para levar a cura, mas era, em primeiro lugar, para trazer a voz de Deus para o povo. Naquela época, o povo orava a Deus, mas Deus não falava com o povo. O véu não havia se rasgado ainda. Eles precisavam de um profeta ou de um sacerdote para que Deus falasse por eles. Por isso Deus levantava homens santos, tementes a Deus, a falar com eles. E ali eles mostravam aonde o povo estava errando, qual era o pecado da nação, onde o povo estava se prostituindo. E muitas das vezes o povo não dava ouvido. E quando eles davam ouvidos, logo eles se rebelavam novamente, porque essas palavras já não entravam mais dentro do coração. Eu me lembro do texto de Josué, quando diz, depois de tudo aquilo que Deus havia mostrado àquele povo, que havia feito, quando estava ainda quente a saída do Egito, quando ainda estava quente a passagem em seco pelo Jordão, eles começam a se prostituir com outros deuses. E Josué diz assim: se vocês quiserem outros deuses, problema é de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo muitas vezes não dá ouvidos. Quando Jeremias trouxe o juízo, era um teste de paciência. O culto mais difícil que eu já passei nesses 8 anos de pastoreio
Foi no culto de Dia das Mães do meu primeiro ano em Juara. Nós havíamos preparado toda uma expectativa para o culto, avisado com alguns dias de antecedência. Já tínhamos acabado de fazer a festa de aniversário da igreja. Nós havíamos perdido algumas famílias, estávamos contando que Deus iria trabalhar poderosamente nesse culto. A média de presença dos cultos era de 70 pessoas, e nesse dia foi média de 30 pessoas. Há 6 meses falando sobre não faltar à igreja, de estar em todos os cultos, valorizar a oportunidade que nós temos de cultuar a Deus. Nesse dia, onde é que tinham lembrancinhas a serem entregues, metade da igreja não apareceu. E eu me lembro que eu fui para casa pensando e orando a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Qual é o propósito do Senhor comigo? E o Senhor só dizia para perseverar. Era só esse o propósito, porque era um teste de paciência. Era algo que nós deveríamos insistir, bater, continuar falando, não mudar o propósito, mas perseverar. Hoje, pela misericórdia de Deus, cerca de 4 anos após isso, a igreja de Juara caminha a passos largos a ser a maior igreja de Juara. A igreja recebeu de 1 ano, 2 anos para cá, cerca de quase 70 pessoas, porque o Senhor nos manda perseverar, porque a perseverança está intimamente ligada à paciência. Às vezes você vai dizer, você vai falar para sua família, para os seus amigos, e eles não vão ouvir. Às vezes as situações, os problemas que você irá enfrentar são tão grandes, que o Senhor irá dizer para você: simplesmente persevere. Tenha paciência desses homens, como Isaías, que foi cerrado ao meio. Mas mesmo que você esteja diante da morte, não desanime. Esses dias eu dei um atendimento e a pessoa me disse assim: eu tenho dito isso aqui todo final de culto, pastor, o meu maior medo é não conseguir. O meu maior medo é não conseguir seguir. Eu falei assim: mas você não consegue mesmo, porque quem faz conseguir é o Espírito Santo. O que você precisa entender é que você só precisa se relacionar com Ele, você precisa estar com Ele. Tome como exemplo todos esses homens e mulheres que perseveraram, porque desde o Antigo Testamento até Paulo, Pedro, João, tirando Jesus, todos nós somos homens e mulheres pecadores. O que nos faz melhores uns com os outros? Nada, a não ser uma vida de relacionamento com Deus, a não ser buscar aprender da palavra de Deus. Paulo traz o exemplo claro disso, mostrando que os irmãos de Bereia eram considerados mais nobres do que os outros, pelo simples fato de observarem a palavra de Deus. Significa que o que eu estou pregando aqui, você tem a obrigação de chegar na sua casa e discutir isso com sua esposa, com seus filhos. Você tem a obrigação de pensar em tudo que está te dizendo, porque isso é que gera fé dentro do coração, é a meditação nessa palavra. Esses homens que Tiago está dizendo de perseverança, eram homens que ouviam a voz de Deus, que analisavam a palavra segundo a lei de Deus, e pensavam no que Deus estava dizendo. Tanto é que a forma de conversa deles era uma forma muito clara. Jeremias questiona Deus por ser menino, Moisés dizia a Deus que não podia falar, algo que para nós parece ser infundado, questionar a Deus. Eles só mostravam o quanto eles tinham intimidade com Deus. Que intimidade com Deus significa nós perguntarmos a Ele o que Ele quer de nós, significa nós abrirmos o nosso coração quando tudo parece estar perdido, significa dizer para Ele: Senhor, independente de tudo, nós iremos perseverar no Senhor.
Pode vir o comunismo, pode vir qualquer tipo de coisa, nós vamos estar firmes com o Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta. E se acaso o Senhor tiver nos levar, se o viver é Cristo, o morrer é lucro. E o lucro é porque nós estaremos com Ele. E Tiago encerra essa passagem, antes de trazer inúmeros conselhos para a perseverança desses homens, dizendo assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. A perseverança traz a felicidade, meus irmãos. O problema é que o mundo distorce a ótica de que nós enxergamos por felicidade. Qual é o sentido da felicidade? É você ter viagens e mais viagens para poder fazer? É você ter a oportunidade de conhecer o mundo inteiro? Qual é o sentido de felicidade? O que significa, senão, estar na presença de Deus, viver um propósito com Deus, ter a nossa casa na presença de Deus? Pastor, mas está tudo perdido. Não importa, é Deus quem vai nos direcionar o caminho. Nós nos perdemos achando que bebida, que homens e mulheres irão trazer felicidade, que a confiança naquilo que os outros nos falam é o que irá trazer a felicidade. A nossa felicidade está em Deus. É o Senhor que nos traz aquilo que precisamos. Eu conheço pessoas que nunca saíram, que nunca foram até a ponte do Juruena, mas são tão felizes porque conhecem a Deus, porque se relacionam com Deus, que têm intimidade com Deus, que falam com Deus constantemente e que perseveram segundo a vontade de Deus. A felicidade, ela não está baseada nas circunstâncias, mas a felicidade está baseada na perseverança em viver o propósito de Deus. O Senhor nos traz isso, nos mostra que vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó nos traz essa verdade de uma forma completa. Jó nos mostra que a felicidade não está ligada ao momento ou às circunstâncias. E eu não estou dizendo que passar por dificuldade não é triste, não é doloroso, não é nada disso. Eu não estou te dizendo que o Evangelho é um mar de rosas, que Jó não sofreu, não é nada disso. Viver o propósito de Deus é difícil, é duro. Em primeiro lugar, porque a nossa carne milita contra. A nossa carne quer aquilo que nos leva mais longe dele. Mas Deus, quando está em nosso coração, quando nós vivemos o propósito dele, a circunstância não dita aquilo que nós viveremos, mas a presença de Deus é quem traz o consolo para a nossa alma. Jó perdeu seus 7 filhos. Jó perdeu todas as suas propriedades, Jó perdeu seu gado, Jó ouviu a sua esposa dizer a ele para que ele blasfemasse contra Deus. Mas embora Jó tenha murmurado, ele não blasfema contra o Senhor em momento nenhum. Ele espera em Deus, em perseverança em Deus, para que ele recebesse do Senhor aquilo que Deus tinha entregado a ele. Jó tem outras filhas. A Bíblia diz que essas moças eram as mais lindas. Elas não tiram a dor da perca dos seus filhos. Ela não tira as marcas de uma vida de anos com enfermidade, de zombaria das pessoas. Há uma passagem que ele diz que as pessoas buscavam conselho nele e agora ele passa a ser desprezado. Mas ele persevera. E o relacionamento que ele tinha com Deus leva ele a entender de uma forma clara que mesmo em meio a toda a circunstância que ele estava vivendo, somente vivendo o propósito com Deus iria fazer com que ele tivesse a verdadeira felicidade.
Tanto é que ele olha para dentro de si e deixa de uma forma muito clara uma palavra. Ele diz: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e nas cinzas. E a Bíblia nos diz que Deus muda a sorte de Jó quando ele faz aquilo que é o mais difícil de todos: orar por aqueles que perseguem a ele. Deus muda a sorte de Jó quando ele mostra que não é a circunstância que faz com que a felicidade esteja sobre o seu coração, mas era o quanto ele vivia com Deus. Toda aquela dor que ele havia passado, todo aquele problema que ele havia sofrido, todas as dificuldades, as circunstâncias que a vida havia oferecido, tudo aquilo que Satanás, por permissão de Deus, havia tocado, agora passa a ser simplesmente algo prazeroso, porque ele entende de uma forma clara que tudo aquilo levou a conhecer mais profundamente a Deus. O conhecimento de Deus é que nos leva a isso. O conhecimento de Deus é que nos leva à perseverança, a entender que, independente da circunstância que nós estamos vivendo, o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Se coloque de pé em nome de Jesus.